Já aconteceu com você de você estar projetando sei lá, um auditório, um ginásio, alguma coisa do tipo, e ter dificuldade para resolver aquilo pela planta? Você começou a desenhar no CAD e tudo mais, e aí percebeu que você precisaria de um corte, uma seção de modelo para conseguir entender melhor aquele projeto? Bom, se isso já aconteceu com você em algum momento na tua carreira ou na faculdade, esse tutorial aqui vai ser bem útil, porque a gente vai falar um pouquinho sobre como projetar a partir do corte. Eu sou o Rafael, cofundador do Como Projetar, e começa aqui nosso primeiro vídeo do canal do YouTube do Como Projetar. Bom, nesse vídeo, nesse tutorial, a gente vai falar sobre por que se deve projetar a partir do corte, quando que se deve projetar a partir do corte, e obviamente 5 passos para ajudar você a projetar um edifício a partir do corte. Porque não adianta nada falar o porquê sem dizer como. Bom, vamos lá. Começando por como projetar a partir do corte. Existem situações em que, como eu tinha falado antes, projetar a partir do corte é fundamental. Imagina que você está fazendo um projeto num terreno acidentado, como esse aqui da foto, da imagem, do croquis, no caso. Se você começar a resolver esse projeto pela planta, você vai ficar louco, porque você não vai entender aonde está acabando, onde está começando o terreno, onde está acabando o plano, onde você pode fazer uma planta, onde cabe um espaço. Você não vai saber também onde se encaixam os pés direitos, adequados e tudo mais. Ou então você tem que projetar um ginásio, um auditório, um cinema, uma sala de cinema, qualquer coisa do tipo que tenha planos inclinados. Se você começar a fazer isso em planta, você vai ficar louco. Você não vai conseguir resolver aquilo direito. E também existe uma outra situação em que começar a projetar a partir do corte é bem útil, que é quando você tem um terreno muito pequeno e você tem um programa muito extenso, com vários ambientes, ou um programa que tenha muita área mesmo, e você tem que verticalizar. A partir do momento que você faz 2 pavimentos, projetar a partir do corte passa a ser uma coisa útil. Então, nessas 3 situações, isso que a gente vai discutir aqui é sensacional, ajuda bastante, assim, é uma mão na roda, vai facilitar muito a tua vida. Se você tem o costume de começar um projeto a partir da planta, isso aqui vai abrir um pouco a cabeça, eu acho. Pelo menos quando eu descobri que isso funcionava, abriu a minha bastante. Imagina só, esse projeto aqui é um projeto do Big, do Bjarke Ingels, que a gente tanto comenta no site, no nosso site. Imagina o cara começar a fazer um projeto desses pela planta. O cara fica louco, porque olha só esse plano inclinado. Tipo, não tem como saber aonde que termina a parede, até onde você pode ir, qual que é o pé direito, enfim. Isso aqui, no mínimo, é feito a partir do corte. Obviamente eles fazem a partir de ferramentas BIM, estudos 3D e tudo mais, mas para ter uma noção boa de como funciona um edifício como esse, o corte já ajuda bastante. Então, toda vez que você tiver um plano inclinado, toda vez que você tiver um terreno difícil, toda vez que você tiver que verticalizar, fazer vários andares, começar o projeto a partir do corte, com um croquisinho, ajuda bastante e vai facilitar muito a vida. Então, esquece um pouco a planta, parte para o corte é sensacional, você consegue ver bastante o 3D, o 3D não, você consegue ver bastante o espaço que você está fazendo. Não é que nem a planta que você não tem essa noção da altura do espaço. Aqui eu vou discutir com você, 5 passos que são bastante úteis para projetar a partir do corte. São passos fáceis de se entender, fáceis de fazer também. Bom, o primeiro deles é você tem que saber o que está projetando. Isso é em qualquer projeto, obviamente, né? É um negócio tão óbvio assim. Mas é importante saber, porque daí você, por exemplo, você tem que fazer uma casa, você não vai começar a viajar no meio do projeto e fazer uma pira nada a ver. Ou eu vou explicar isso aqui melhor com um exemplo, na realidade. Imagina só que você tem que fazer você foi contratado ou teu professor te deu um trabalho de paisagismo para fazer e ele falou o seguinte: você tem que fazer uma quadra num parque, uma quadra esportiva num parque, um ginásio, vai ter que ter arquibancada e tudo mais, uma cobertura. Aí você começa a analisar, tá, aonde que eu vou enfiar essa quadra, né? Aí você pensa, bom, eu posso aproveitar a topografia, o relevo natural
do terreno, em algum lugar que seja possível, e construir as arquibancadas. E no fundo disso tudo, fazer a quadra e tudo mais, aí eu vou gastar menos dinheiro, vou fazer menos estrutura e tudo mais. Bom, a quadra, o ginásio, arquibancadas em geral, já demandam que você pense através do corte. E aí você começa a analisar o terreno que você vai ter que fazer esse projeto. E aí você percebe que tem um vale lá. E esse vale, ele é perfeito, porque ele tem o formato de uma arquibancada, você conseguiria encaixar a, arquibancada, a quadra embaixo. E você também percebe que ele tem um outro problema, que ele também dificulta a acessibilidade, a locomoção das pessoas. Então, a pessoa que está no alto de um lado do vale e quer ir para o alto do outro lado, ela tem que descer para depois subir. Aí você pensa, legal, acho que dá para pegar, fazer um esquema aqui, tipo uma ponte. Essa ponte vai servir como teto do meu ginásio e ao mesmo tempo também vai servir como cobertura e como ligação para as pessoas. Quer dizer, eu resolvi vários problemas com um ato projetual só. E isso aqui é um tipo de pensamento muito legal de se ter, né? Tentar resolver outros problemas que não só aquilo que você originalmente foi contratado ou foi pedido para fazer, porque você consegue agregar bastante valor pela sua arquitetura. Você vai ver o projeto de arquitetos famosos que estão bombados por aí, todos eles têm esse algo a mais, eles se preocupam em resolver não só o projeto, mas em trazer um valor novo para o lugar, e, enfim. Então aqui você acaba resolvendo o problema da arquibancada, da quadra, da cobertura, enfim. Você resolve vários problemas com uma solução apenas. Ou então a gente pode ver esse projeto aqui do OMA, que é um centro de performance em Taipei. Imagina só fazer esse projeto, começar esse projeto pela planta. Você nunca vai chegar a uma solução como essa. Você precisa estudar o corte dele. E o volume também, mas o corte é fundamental para entender todos esses planos inclinados, todos esses setores diferentes e tudo mais. Então você tem que ter em mente certinho o que você está projetando e quais os espaços que aquilo que você está projetando vão demandar. E você também tem que saber o que você quer agregar de valor ao entorno e ao projeto em si, para de repente ter uma sacada que nem aquela que eu mostrei do ginásio, né? Que ele não é só um ginásio, é uma ponte também. O segundo passo é você organizar os espaços e os ambientes que você constatou que vão ser necessários em setores. Então, por exemplo, você está projetando uma casa, aí você percebe que tem que ter uma sala, uma cozinha, um banheiro, um quarto e uma garagem. Beleza. Como que eu posso ligar esses espaços de acordo com alguma afinidade que eles tenham entre si? Bom, você pensa, a sala normalmente fica perto da cozinha e tudo mais, o banheiro e o quarto tem bastante a ver também, o pé direito deles é parecido, e a garagem é uma coisa completamente avulsa em relação aos dois. Então são 3 setores, na realidade, que você definiu. E já eu volto nesse projeto para explicar um pouco melhor o próximo passo. Aqui é uma imagem de um corte de um projeto do Big, novamente. Esse aqui é um concurso que eles fizeram para uma cidade nos Estados Unidos, Utah. É basicamente uma galeria, um museu. E se você olha o corte dele, você vê que tem uma organização muito legal dos espaços aqui. Você vê que os espaços mais públicos estão no nível térreo, e os espaços, conforme você vai subindo, eles vão ficando mais restritos. Quer dizer, ele facilita a vida dos espectadores, dos visitantes, colocando todos os espaços mais importantes no térreo, e mais para cima é um acesso mais restrito, é só para funcionários e tudo mais, com uma exceção de que tem uma galeria também no alto ali, que o visitante pode acessar, porque eles queriam que tivesse essa visual da cidade e tudo mais. Mas aqui você consegue ver bem a hierarquia, a setorização que os caras empregaram, como que cada espaço tem uma necessidade de pé direito e como que eles encaixaram isso, como que eles brincaram, como se fosse um Tetris mesmo, e foram distribuindo isso ao longo do corte. O terceiro passo que você tem que saber
é justamente organizar esses setores que se definiu. Então, beleza, você definiu lá o setor social, o setor, no exemplo da casa que a gente tinha falado antes. Você definiu o setor social, o setor íntimo e o setor público. Como que você organiza isso? Bom, tem que pensar assim. A garagem é o espaço mais público de todos. E o quarto, obviamente, é o mais privado de todos. E aí você faz uma... Você organiza isso numa ordem que expresse isso. Então, a garagem, como é o mais público, fica para cima. O íntimo, o quarto, como é mais íntimo, desculpa, fica para baixo. E fazendo a transição, que é um espaço tanto íntimo quanto mais público, o social, a sala e a cozinha, fica no meio. Você distribui isso de uma maneira que vai do mais público para o mais íntimo. Já já eu vou voltar nesse exemplo para explicar o próximo passo. Eu só queria citar essa questão da organização, da setorização e da organização, né, no caso, dos fluxos, com esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um projeto que eu e o Benício, que é o outro fundador do Como Projetar, e um outro amigo nosso, nós fizemos na faculdade. É uma galeria de arte e, na realidade, é um edifício histórico antigo aqui em Curitiba, que a gente tinha que reformar ele e tudo mais. Reformar não, fazer um projeto de revitalização nele. A gente transformou ele numa galeria de arte. Você pode ver que no nível térreo ali, a gente colocou as partes mais públicas, por exemplo, o café, o auditório, umas áreas de exposição e tudo mais. E conforme você sobe, o negócio vai ficando mais íntimo, mais restrito, diríamos assim. E lá em cima, essas rampas acabam definindo também um percurso, e lá em cima tem toda a parte de administração, de caixa, de curadoria e tudo mais, coisas assim que não precisam ser tão públicas. Então você tem uma distinção de hierarquias aí. E isso você pode organizar no corte de maneira com que fique bem claro isso, né? Você visualiza isso pelo corte. O quarto passo, depois que você organizou em setores e organizou a ordem dos setores através da hierarquia ou através do critério que você está usando, é distribuir esses setores pelo corte. Então, a gente tem aqui, voltando naquele exemplo da casa, tem esse exemplo aqui. Tem um terreno bastante acidentado, bastante ruim, ele cai em relação à rua. Bom, o que você faz aqui? Coloca a garagem no nível da rua e coloca o quarto, que é a parte mais privada e íntima, lá no fundão, lá embaixo. E fazendo a transição entre o mais público e o mais íntimo, coloca a sala. Aí no final das contas você consegue chegar a algo mais ou menos assim. Que fica bem claro, né, a hierarquia dos espaços e como eles se organizam em corte. Esse aqui é o TFG do Benício, aqui do Como Projetar também. Ele fez uma faculdade de arquitetura para a UFPR e dá para ver bem como que ele organizou os espaços pelo corte, né? Então ele setorizou tudo, os espaços. Enfim, esse programa é muito extenso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Em breve a gente vai talvez fazer uma postagem sobre, não sei, sobre faculdade de arquitetura, quem sabe. E a gente pode explicar ele melhor. Mas basicamente o Benício optou por deixar as áreas mais públicas junto ao térreo. E aí, conforme você vai subindo, vai ficando mais íntimo, mais restrito. Você tem também setores que têm relação entre si, então eles estão agrupados. Por exemplo, você tem as salas de aula, elas estão todas juntas. Você tem o auditório e o café e o foyer do auditório que também está junto um do outro. A parte de administração e, enfim, de funcionários está toda junta também. Então você acaba organizando bem o projeto. E finalmente, depois que você organizou o projeto verticalmente no corte, você tem que fazer ajustes, porque evidentemente você não vai acertar de primeira, né? Você tem que começar a brincar, enfim. Aí você também vai testar o 3D, você vai testar na planta e vai acabar vendo que tem coisas que funcionam, coisas que não funcionam. E você vai fazendo esses ajustes. Então, voltando ao exemplo da casa lá, beleza, tá daquele jeito que a gente tinha deixado. Aí você percebe que tem que ter uma estrutura ali, obviamente, né? Você já distribui os vídeos de estrutura e tudo mais, estabelece umas vigas. Aí você começa também a dar uma forma para esse projeto, ele vai ganhando uma cara, um corpo. E no final das contas tem uma coisa assim, você tem uma casa
casa, né? E foi pensada, organizada a partir do corte. Então você vê bem a hierarquia dela e como que ela funciona, né? Como que fica bem público em cima e bem íntimo embaixo, e você consegue aproveitar a topografia, consegue aproveitar a diferença de pé direito e tudo mais, e fazer um projeto em corte bem interessante. Então, para finalizar o exemplo aqui, que a gente traz novamente do Big, do Bjarke Ingels, porque o cara não tem como falar, não falar dele, porque o cara é um gênio nessa questão de trabalhar com corte. Ele e o Curras são referências sensacionais. Esse aí é a sede do Google, que eles projetaram. E, meu, isso aqui é um espaço sensacional, pensado tridimensionalmente, não só em planta. E você vê como... Imagina só resolver isso em planta. Como que você vai saber aonde que começa a cobertura que eles fizeram ali? Aonde que acaba? Qual que é o pé direito que dá? Se cabe ou não cabe? Se tem fluxo... Se o fluxo consegue acontecer ali ou não? Enfim, esse tipo de projeto que não tem como pensar ele a partir da planta. Você precisa pensar ele em 3D e em corte, principalmente, para você entender as relações espaciais, como que são organizados os espaços, os ambientes, tudo mais, como eles se relacionam entre si, quais são os visuais de um para o outro. É realmente como se fosse uma cidade embaixo de uma cobertura e você organiza todos os espaços. Então, só para recapitular os passos, você tem que saber o que está resolvendo. E sabendo o que você está resolvendo, o projeto que você está fazendo, você tem que ter ideias, buscar referências, enfim. E um conceito, né? Uma ideia geral que você vai seguir por todo o teu projeto. Se você começar a viajar e fugir muito desse conceito, a chance de você fazer uma coisa que não seja muito boa é bem grande. Depois disso, você começa a definir os ambientes, os espaços e agrupa eles em setores. Depois que você agrupou eles em setores, você começa a organizar eles em setores maiores e distribuir eles entre si de acordo com o fluxo, de acordo com se eles são mais íntimos ou mais públicos, dependendo de qual uso que vai ter. Enfim, você cria uma lógica para organizar o projeto. E assim você distribui eles pelo corte, de acordo com o pé direito, a variação espacial, tudo aquilo que você pensou, a lógica que você pensou para o teu projeto. E finalmente você faz os ajustes necessários para fazer ele ficar bonitinho e, enfim, ficar um projeto show de bola. É isso. Espero que você tenha gostado desse tutorial. É o nosso primeiro. Com certeza a qualidade vai melhorar bastante nos próximos. E se você gostou, dá um like. Se você achou útil, compartilha com seus amigos. Se você quer ver mais artigos, mais vídeos, vai para o nosso site. Tem tudo lá, tem nossas redes sociais, pode nos seguir. Pode nos mandar sugestões de tópicos, de assuntos, feedback, enfim, a gente está aberto a críticas e é isso aí. Um abraço.